No campo da agricultura, algumas plantas geneticamente modificadas, expressando inibidores de enzimas proteolíticas digestivas de insetos, pragas e pestes, têm sido introduzidas em culturas. A inibição irreversível é específica para as endopeptidases, pois é dependente da clivagem enzimática de uma ligação peptídica no interior da cadeia do inibidor. Este, então, se liga covalentemente à enzima, disparando uma importante alteração na sua estrutura tridimensional, que leva ao desalinhamento dos aminoácidos catalíticos do sítio ativo da peptidase. Aí a questão te pergunta: esse inibidor expresso em plantas geneticamente modificadas atua na enzima de que modo? Bom, pessoal, essa questão traz um fato muito importante, né? Tem sido amplamente utilizado, que é o uso dessas plantas geneticamente modificadas para melhorar a produção, né? Nesse caso específico aqui, ele está falando de plantas que são resistentes a insetos, pragas e pestes por conta da introdução de genes inibidores de enzimas proteolíticas ali nessas plantas, ok? E o que a gente precisa destacar, né, nessa questão, nesse enunciado, é que essa alteração genética vai levar a uma importante alteração da estrutura tridimensional dessa enzima, ok? Então, de qual enzima? Dessa enzima proteolítica que tem nas pragas. Então, o inibidor que o texto base menciona, ele vai atuar alterando a estrutura tridimensional da enzima, ao se ligar covalentemente a ela, né? O que está dizendo ali. E isso vai causar, então, uma mudança que leva ao desalinhamento desses aminoácidos catalíticos no sítio ativo. Ou seja, pessoal, quando você tem uma alteração na estrutura tridimensional, a gente está falando de uma desnaturação. Funcional da enzima, que é uma proteína, ok? E isso faz o quê? Impede, então, que essa enzima atue. Então, impede que as pragas consigam quebrar as plantas ali e consigam ficar resistentes, né? Ok? Então, a nossa busca para responder essa questão tem que ter a ver com a desnaturação. Por quê? Porque é a perda da função por conta da mudança na estrutura tridimensional. Então, vocês já estudaram que as proteínas, elas têm uma série de estruturas. A estrutura primária é a sequência de aminoácidos que a gente vai ter ali, ok? Aí você vai ter um dobramento, aí você vai ter outro dobramento, até chegar na junção de mais de uma estrutura, né? Então, a gente tem estrutura primária, a gente tem estrutura secundária, terciária e até mesmo quaternária, quando a gente tem mais de um tipo aí de cadeia se ligando. Essa desnaturação funcional, ela geralmente tem a ver com essas duas últimas estruturas aqui, porque você desdobra a proteína de forma, né, que se ela ficar reta assim, ela para de ter, por exemplo, o seu sítio ativo aqui. Então, se o sítio ativo dela é aqui, né, por exemplo, quando você deixa reta, você perde a estrutura funcional, ela para então de conseguir exercer sua função. Aqui é a mesma coisa. Uma coisa é você ter esse buraquinho aqui, esse sítio ativo para a molécula se ligar. Agora, se você faz com que ela vire uma molécula completamente disfuncional, né? Com a perda da estrutura tridimensional dela, ela não consegue atuar, ok? Então, esse inibidor expresso nessas plantas geneticamente modificadas, elas vão atuar nessa enzima de que modo? Promovendo a sua desnaturação. Essa já é a resposta, ok? Mas por que não é alterar a sua sequência de aminoácidos? Isso aqui é o que a gente falou, né? Seria a estrutura primária e não a estrutura tridimensional. Então, ele não consegue alterar isso aqui. Isso aqui, né, tem a ver a sequência, tem a ver com a genética, beleza? Não é isso que esse inibidor faz. Ele atua de modo a levar a sua clivagem em partes menores? Não, né, pessoal? Então, o inibidor, ele não cliva essa enzima em partes menores. Ele se liga covalentemente a ela e altera a sua estrutura, comprometendo, então, esse sítio ativo. Ele não vai quebrar a enzima, beleza? Letra D. Ele atua na enzima de modo a competir com o substrato pelo seu sítio ativo? Também não, né, pessoal? A questão não fala hora nenhuma dessa competição com o substrato pelo sítio ativo. Ele está só, de novo, falando da ligação covalente e reversível
num determinado local dessa enzima, que não é o sítio ativo, e altera a sua estrutura, então desabilitando a função sem mesmo a necessidade de competir com o substrato, beleza? E letra E, ele atua na enzima de modo a bloquear cofatores enzimáticos que a atuam. O texto base também não fala disso, né, pessoal? Ele só fala, então, dessa modificação que vai promover a sua desnaturação. Resposta letra A.